Graça e paz, povo de Deus. Para que você veio aqui essa noite? Para adorar ao Senhor. Diga: eu estou aqui para adorar ao Senhor. Se você veio para isso, então por favor, dê mais um forte aplauso àquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, aquele que é digno de todo louvor, toda adoração, toda exaltação, aquele pelo qual nós estamos aqui, aquele que sustenta a nossa fé, aquele que sustenta a nossa aliança, aquele em quem confiamos, aquele em quem esperamos, aquele em quem depositamos toda a nossa esperança. Mais forte esse aplauso ao Senhor, mais forte esse aplauso ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de louvor, digno de adoração, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor da nossa igreja, Senhor da nossa família. A Ti a honra, Senhor, a Ti a glória, a Ti o louvor para todos sempre. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia aos Efésios capítulo 1. Aos Efésios capítulo 1, você vai me acompanhar nessa leitura. A partir do verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, graça seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez aceitáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera em si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele, em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O último que eu quero ler, o verso 2 diz: com fim de sermos para louvor da sua glória os que primeiro confiaram em Cristo. Até aí, Deus abençoe sua palavra. Tome o seu lugar. Eu quero por alguns minutos refletir junto com os irmãos numa palavra que tem por tema: criados para o louvor da sua glória. Você pode dizer isso? Eu fui criado para o louvor da sua glória. Queridos, nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. O Senhor criou a mim e a você para adorá-lo. E quando Paulo expressa essa palavra aí para a igreja de Éfeso, ele começa a falar das bênçãos de poder pertencer ao Senhor Jesus. E ele discorre aí nesse texto tantas bênçãos de podermos, que desfrutamos quando nós pertencemos ao Senhor Jesus. Ele fala que o Senhor nos predestinou como filhos.
Diga: eu sou filho de Deus. Amém? É só para relembrar, todos vocês já sabem disso. Nós somos filhos de Deus, filhos de adoção por Jesus Cristo. Ele continua falando tantas outras bênçãos. Ele fala sobre a abundância, que Ele tornou abundante conosco em toda sabedoria e prudência. Ele fala da abundância de sabedoria, de prudência, que é dispensada da parte do Senhor para nós. Ele fala do perdão que chegou para nós, através de Jesus Cristo ali na cruz, em que temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Quantos redimidos pelo sangue de Jesus temos aqui nessa noite? Aleluia! Que privilégio é sabermos que nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Jesus. E porque nós somos redimidos por esse sangue, nós recebemos o seu perdão. O perdão do Senhor está à nossa disposição. O perdão do Senhor está aqui, disponível para mim e para você, disponível para você que está nos assistindo. O perdão do Senhor está disponível para nós. Mas por fim, ele termina lá no verso 12 dizendo: com o fim, ou seja, com a finalidade principal de sermos para louvor da sua glória. Nós fomos criados para louvor da glória do Senhor. A sua vida é uma verdadeira expressão de louvor ao Senhor Jesus. Todas as vezes que você ora, todas as vezes que você vai ao trabalho, todas as vezes que você caminha, que você se relaciona ali com pessoas da rua, todas as vezes que você faz qualquer coisa aqui neste mundo terreno, a sua vida está expressando o louvor para a glória do Senhor Jesus. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor Jesus. E como é viver para a glória do Senhor Jesus? Eu não quero falar muito, porque nós viemos aqui nessa noite para adorar. Mas eu queria falar apenas duas coisas. Como é viver para o louvor da glória do Senhor Jesus? Primeiro, manifestando a presença do Senhor Jesus. Nós temos o DNA de Deus em nós. Nós somos filhos de Deus. E por isso nós carregamos a presença de Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Aonde você for, você carrega a presença do Senhor Jesus. A presença do Senhor Jesus é com você, no seu trabalho, na sua casa. A presença do Senhor Jesus vai com você no ônibus. A presença do Senhor Jesus é com você na fila do banco. Aonde você for, você manifesta a presença do Senhor Jesus. Sabe o que é pessoas ao redor olhar para você e dizer assim: tem algo diferente em você? Você não é uma pessoa normal. Não. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E aonde eu for, eu carrego a presença de Deus. Criados para o louvor da glória dele, é manifestarmos a presença do Senhor por onde passarmos, com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as manifestações do nosso caráter. Nós manifestamos a presença do Senhor Jesus. Você é casa, morada da presença do Senhor Jesus. Você sabe o que acontece quando um povo cheio da presença do Senhor Jesus se une aqui em um só ambiente? Manifesta a presença da glória do Senhor nesse lugar. Assim como você já chegou aqui desde o início, você tem sentido a presença do Senhor aqui. Desde o início é real a presença do Senhor aqui. O que é isso? São muitos filhos do Senhor, cheios da presença de Deus, juntos com um só propósito: manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Como é viver para a glória de Deus? Segundo, sendo um adorador incondicional.
sendo um adorador incondicional. O adorador incondicional, ele adora independente das circunstâncias. O Senhor Jesus nos alertou: queridos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não foi reservado para nós uma vida de plena paz. É certo que nós iríamos enfrentar nesse mundo tribulações, lutas, duras lutas. É certo que nós enfrentaremos enquanto estivermos aqui. Mas uma coisa é certa: naquele que manifesta a glória do Senhor, ele passa pelas lutas, mas continua adorando, adorando, adorando e adorando. Nós cantamos isso aqui nesse instante: adorador é tudo que eu sou, adorador é assim que Deus me formou. Ninguém poderá calar a voz de um adorador. Ninguém. Não há prisão que possa conter um adorador. E como falar de adoração sem lembrar da querida pastora Ludmila Ferber, que há poucos dias foi se encontrar com o Senhor Jesus. Uma mulher que em toda a sua trajetória de tribulação e de luta na sua saúde, só confessava palavras de adoração, de adoração, de adoração. Fé, esperança e adoração. Fé, esperança e adoração. Irmãos, na Bíblia tem muitos exemplos de homens e mulheres de Deus em que podemos nos espelhar. Mas nesse tempo também existem muitos homens e mulheres de Deus pelo qual podemos olhar e dizer assim: nós podemos imitá-lo. Lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. A pastora Ludmila foi esse exemplo aqui na terra. E quando a gente fala de adoração, adoração profética, a gente lembra da pastora Ludmila. Lutou até o fim. Poucos dias antes do Senhor a convocá-la, ela postou no Instagram uma foto e um trecho de uma das canções dela, que eu acredito que tenha sido a canção que ela tenha segurado durante muito tempo. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso, Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar a tua face é preciso, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós, a vontade é sumir e calar a voz. É nessa hora que a gente precisa lutar e jamais desistir. Justamente agora é o momento de se humilhar e buscar a face de Deus. Não parar de orar, não parar de adorar, não parar de vigiar, não parar de lutar, não parar, não desistir do chamado, não parar. Criados para o louvor da glória de Deus. Irmãos, quando a gente olha para a fé de pessoas assim, a gente fica: meu Deus, eu quero essa fé. É duro. Vários adoradores, eu poderia passar horas e horas e horas falando de muitos adoradores aqui, muitos exemplos neste tempo. A cantora Estela, que perdeu seu filho, vitimado pela meningite, e ao final daquela dor e daquele luto, daquele pranto, nasce uma canção: o milagre sou eu. Meu Deus, como é que a gente pode olhar para uma dor? Imagine a dor da perda de um filho para uma mãe, e em fé ela dizer: Senhor, o milagre agora sou eu. Eu continuo te adorando, eu não vou parar de te adorar. O Senhor continua sendo meu Deus. Em uma declaração ousada, ela disse assim: em alguns momentos eu até gritei e disse: Senhor, por que tu fizeste isso?
Mas logo eu recobrei a consciência e disse: não reclamar, só adorar. O milagre sou eu, Senhor, agora. Queridos, é desafiador a gente adorar em meio à luta. É muito fácil a gente adorar quando tudo vai bem. É muito fácil a gente adorar quando as coisas estão maravilhosamente bem. Agora, quando as coisas estão ruins, quando as coisas não estão dando certo, é nessa hora que a gente precisa adorar. É nessa hora que a gente precisa intensificar o nosso clamor e a nossa oração. É nessa hora que nós precisamos nos lançar de joelhos na presença do Senhor e adorar, adorar e adorar. Adorar. E é o que nós vamos fazer nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé.